os militares e a República. A história política brasileira é pontuada por intervenções militares. A nossa República nasceu de um golpe militar. Depois, 1930, outra interferência militar. 37, Getúlio, que depois é deposto por um autogolpe militar. Depois de 64, em que vivemos 21 anos de ditadura militar. E depois um longo período de redemocratização. E agora o presidente Bolsonaro traz novamente o Exército ou as Forças Armadas para o cenário político nacional. Há no Brasil uma crença, em função da vida militar ser uma vida disciplinada, coesa, ter um corpo de espírito, ser mais competente do que o poder civil. O poder civil abre mão do seu direito de governar o país, ou seja, traduzindo, uma direita rançosa, velha, que precisa dos militares para colocar o poder do Brasil em suas mãos. Quem muito bem definiu isto foi o Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente revolucionário que assumiu o poder depois daquela farsa, daquele golpe, em que o representante máximo da elite brasileira, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, decreta a vacância do cargo de presidente da República quando o presidente eleito democraticamente, porque naquela época vice-presidente era votado, não era chapa coligada, ele era votado, ele foi escolhido como vice-presidente da República pela sociedade. Estava no Rio Grande do Sul e ele decretou a vacância, colocando o presidente da Câmara como presidente da República. E Jango foi cassado e foi para o Uruguai. Castelo Branco assumiu o governo por 2 anos, para colocar a casa em ordem. Fez as melhores reformas que o país até hoje não conseguiu fazer. Fez uma reforma tributária, fez uma reforma trabalhista, criou uma série de organismos que deu estabilidade à economia brasileira. Mas o poder militar não sai, não deixa o poder, porque foi incentivado por uma classe de civis, que, como o próprio Castelo Branco diz em suas memórias, se amoitava no poder militar, incitando o poder militar a fazer ações de derrubada de governo democraticamente eleito. Isso quem diz é Castelo Branco, em suas memórias, em que ele classifica essa classe, essa elite brasileira, que domina o Brasil desde o seu descobrimento, como vivandeiras alvoroçadas. Vivandeiras eram as mulheres que no século passado, 17 e 18, levavam alimento para as tropas nas suas excursões de guerra, como vivandeiras alvoroçadas, que viviam às custas do poder militar para preservar o seu poder. Este é o Brasil. E esta crença veio para a sociedade, como que os militares são os salvadores da pátria, pela sua rigidez, pela sua disciplina, que na verdade o Exército não representa, as Forças Armadas, de uma maneira geral, não representam a sociedade. Porque as Forças Armadas é uma entidade burocrática, como é a Igreja, com regras, hierarquia. E o Exército tem a sua coesão própria, seu espírito de corpo, ou seja, a sua disciplina própria. Então, pela falência da elite brasileira, se apoiam, se agarram, como ostras aos rochedos, ao poder militar. E muitas vezes os militares são utilizados pela elite para os objetivos não do país, mas objetivos dos seus interesses particulares. Nós vamos assistir agora,
proximamente um episódio que não é novo, a passagem da faixa presidencial ao presidente eleito, democraticamente eleito. Figueiredo, o último presidente militar, filho de Euclides Figueiredo, um militar constitucionalista que lutou por São Paulo na Revolução de 32, foi preso e exilado. Era um democrata, era um liberal. Figueiredo foi criado neste ambiente. Talvez tenha sido o único presidente com essa visão, dos presidentes militares com essa visão de liberalismo. E ele disse, no dia da sua transferência de posse, ele reunido com o comando militar e com os políticos, autênticos políticos, que, de uma certa forma, resistiram à pressão e deram posse a José Sarney, sem ter sido homologada a chapa Tancredo e Sarney, porque Tancredo estava no leito hospitalar. Ou seja, Sarney foi um presidente que não havia assumido a presidência. Mesmo assim, esses políticos convenceram os militares e eles também estavam cansados. E Figueiredo teve uma postura exemplar. Olhou nos olhos dos seus comandados, dos seus militares, dos seus superiores e disse o seguinte: não passo a faixa para um corrupto. Fizemos tudo isto quer dizer, matamos, torturamos, desaparecemos como brasileiros, acabamos com a elite inteligente do Brasil, exportando cabeças para o mundo, deixamos uma inflação de 2.700% ao ano, deixamos uma dívida interna brutal e uma dívida externa impagável. Fizemos tudo isto para entregar o poder a um corrupto? Sai do palácio pelas portas do fundo com a cabeça erguida. Vou viver a minha vida. Vou tratar dos meus cavalos. Então, a sociedade brasileira precisa, o poder civil, precisa entender que ele é autônomo, que é ele que os militares são funcionários do governo. Eles não são eleitos pelo povo. Eles fazem uma carreira militar. Uma carreira numa instituição milenar, como é a igreja. Eu até acho que falei sobre isso. E hoje fica essa pendência do artigo 142, que na ocasião da Constituinte, nós vivíamos um ambiente de euforia de um país novo, de esperança, e não havia um consenso sobre esse artigo 142, em que uns achavam que o Exército deveria cuidar da soberania, como é a sua função, cuidar do território, ou da ordem e da lei. Como não houve consenso, e também não houve uma representatividade pela parte civil e pela parte militar, criaram o artigo 142, que é sujeito a interpretações dúbias. Uns acham que o Exército é um poder moderador, outros acham que não. Simplesmente por uma razão. Vocês que estão na porta dos quartéis, o 142 não foi regulamentado. Por exemplo, a ordem e a lei. Talvez, se fôssemos interpretar que o Exército é o representante da ordem e da lei, deveria ter prendido o presidente Bolsonaro, porque negou o pagamento dos precatórios, que é uma decisão judicial, um débito reconhecido pela justiça, em que ele desviou esse dinheiro para atender os políticos. Isso é verdade, não é fake.